Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 5 de julho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira, avançando bem aí pela nossa maratona bíblica, hoje nós vamos de Miqueias. E hoje nós vamos terminar o livro do profeta Miqueias. Ontem lemos capítulos 1, 2, 3. Hoje a gente vai ler um capítulozinho a mais para poder já finalizar o livro de Miqueias. Então hoje Miqueias 4, 5, 6 e 7. São capítulos pequenos, então dá para ler tranquilamente. Hoje vamos falar do governante de Deus. Quem é o governante de Deus? Deixa eu ler o texto logo, porque aí a gente vai já começar a meditar então no texto. O texto que está em Miqueias capítulo 5, a partir do verso de número 2, que diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará a unir-se aos israelitas. Ele os estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Até aí. Bom, lembra que a nação de Israel, ela está enfrentando uma crise de liderança, uma crise muito forte entre os líderes. Existem problemas crônicos relacionados a essa liderança, e aí em todos os aspectos da nação. Ontem falamos dos líderes políticos, governantes, dos sacerdotes e também dos profetas. Todos eles estavam envolvidos em, no mínimo, falcatruas, né? Mas enfim, era uma crise de liderança. E a promessa de Deus é de um governante nascido na fraqueza e que liderará o povo de Deus. Deus mostra que em meio a esse caos e ainda piorado, iria nascer um governante que o próprio Deus daria, um governante que seria um governante que lideraria não só a nação de Israel, mas todo o povo de Deus. Um ponto importante aqui é que Miqueias, especialmente aí a partir do capítulo 4, é extremamente messiânico, ou seja, Miqueias tem diversas diversas profecias relacionadas ao Messias e que são profecias que se cumpriram cabalmente. Uma delas é essa, do Messias nascer em Belém, ou de Belém vir o Messias. Outro ponto importante aqui dessa profecia messiânica é que Israel ficaria sem governante até que a mulher em trabalho de parto desse à luz. É óbvio que é uma referência clara ao nascimento de Jesus, né, nascido de mulher, nascido de Maria, né, como a gente tem lá no Novo Testamento. Então, são profecias messiânicas que se cumpriram de maneira muito objetiva. O povo de Deus tem um governo, e esse governo é um governo que transcende todo o governo humano. E esse talvez seja o melhor recado, a melhor notícia para mim e para você nessa manhã. O governo de Deus, ele transcende o governo humano. E é o que esse texto está mostrando. Por exemplo, esse governo de Deus que transcende o governo humano, ele pastoreará o povo de Deus. É o que fala no versículo 4, na parte A. Ele fala assim: ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Então, o governante vai pastorear, mas ele vai pastorear de uma maneira bem icônica, ou de maneira muito singular. Ele vai pastorear na força do Senhor
e na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Interessante que quando Miqueias se refere ao governante como um pastor, nós nos lembramos que Jesus, ele se auto-intitulou pastor do povo de Deus, lá em João capítulo 10, né? Aquele famoso texto de João capítulo 10, onde Jesus faz um contraste entre ele como o pastor verdadeiro e o pastor falso, o pastor mentiroso, o pastor humano, o pastor satânico, o pastor que é o antagônico a ele. E esse antagonismo do pastor de Deus, do líder de Deus, daquele que Deus envia para pastorear o seu povo, e o pastor falso, o pastor satânico, o pastor humano, o pastor que é mentiroso, esse contraste fica mais evidente no texto de João 10:10. O pastor, né, ele veio, né, eu tô lembrando do texto aqui, o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mostrando exatamente o contraste muito evidente entre esses dois pastores. E o que nós aprendemos nessa primeira promessa aqui é que o cuidado de Deus com o seu povo transcende o nosso entendimento. Nós muitas vezes, como povo de Deus, ou os crentes muitas vezes como povo de Deus, eles se esquecem de que o cuidado de Deus é sobre o povo de Deus. Deus, ele prometeu cuidar do seu povo. Às vezes, Deus cuida do seu povo, preservando o seu povo de situações, mas às vezes Deus vai permitir que o seu povo passe por situações de pânico, de terror, e livra esse povo no meio desse pânico, desse terror. A gente pode citar aqui vários exemplos, até mesmo bíblicos, de homens e mulheres que Deus não livra imediatamente, mas que Deus, na tribulação, preserva, né? Os mais famosos são Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, mas ao longo da história da igreja, também a gente percebe isso, mártires que foram literalmente martirizados, homens e mulheres que foram queimados vivos, mesmo debaixo do cuidado do pastor, mesmo debaixo do cuidado de Deus, foram queimados vivos. E isso não diminui o fato de que Deus cuida do seu povo. O erro aqui é achar que Deus cuida sempre preservando de algo desagradável. E nem sempre é assim. Às vezes Deus vai preservar sim de algo desagradável, mas às vezes Deus vai permitir que o povo de Deus enfrente algo desagradável. Então, como povo de Deus, nós não podemos nunca achar, vou dar um exemplo aqui da nossa nação, que nós não vamos enfrentar lutas como povo de Deus, vivendo em uma nação ímpia, como é o nosso caso. Nós vamos enfrentar situações desagradáveis, mas não podemos nunca duvidar de que Deus é o nosso pastor e ele continua cuidando do seu povo. Mas, em segundo lugar, eles viverão seguros. A parte B do versículo 4 fala assim: eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. E por que essa promessa aqui de segurança com o alcance, a abrangência do reino de Deus, que é até os confins da terra? Você tem que lembrar que o povo de Israel vivia ali temeroso de perder as suas fronteiras. Tinha uma terra prometida que era geográfica, ela tinha um espaço geográfico. Então a nação de Israel falava, bom, se formos invadidos, como aconteceu, por exemplo, no período de Miqueias, a terra de Gileade, lá do norte de Israel, já havia sido tomada pela Assíria. E eles temiam, então, peraí, como que a gente vai preservar a nossa identidade geográfica, sendo que nós vamos ser invadidos por nações estranhas? Então, a promessa aqui é o seguinte: vocês vão ficar seguros. Por quê? Porque a fronteira vai ser alongada, a fronteira não vai ser mais aqui, ela vai ser mais distante. E isso traria segurança para esse povo. Agora, a promessa de fato era em outra direção, era muito mais ampla. Jesus, ele inaugurou um reino milenar sem fronteiras. O povo de Deus, o reino de Deus, governado por Jesus, que reina o seu povo por meio da sua palavra, é um reino que está presente em todas as tribos, línguas, nações, raças. É um povo sem fronteira, um povo nômade que não está preocupado com as suas fronteiras aqui na terra.
E isso de fato causa pânico nos governantes ímpios. Por exemplo, os governantes ímpios podem perseguir o povo de Deus na sua própria nação. Então alguém me diz, pastor, será que nós vamos ser perseguidos no Brasil? Isso não vai fazer a mínima diferença para o povo de Deus. Por quê? Ser perseguido no Brasil não significa que o povo de Deus vai ser perseguido em sua totalidade, porque o povo de Deus é nômade. Eles podem migrar e eles estão espalhados em toda a tribo, língua, nação e raça. Não há nenhum governante humano capaz de matar ou exterminar o povo de Deus por um motivo muito simples. Eles estão espalhados em toda a terra. Então, o povo de Deus vive em segurança, por quê? Porque eles não estão mais presos a fronteiras geográficas, fronteiras humanas. Mas também isso nos leva a refletir, já que o povo de Deus é seguro, qual é a segurança do povo de Deus? Qual é a sua segurança? A sua segurança é no governo? A sua segurança está num governo de direita? Num governo que proclama ou fala de princípios que foram retirados da Bíblia? A sua segurança está num governo que você entende ser um governo mais inclusivo, mais justo socialmente, um governo mais social? A sua esperança está na economia, no próximo ministro da economia ou no ministro da economia mais inteligente, mais capacitado, no crescimento econômico mundial? A sua segurança está no dinheiro, a sua segurança está no romance, a sua segurança está na igreja como instituição? É isso que é a sua segurança? Bom, se for, eu quero te dar uma péssima notícia. A sua segurança vai te deixar na mão mais cedo ou mais tarde. Isso vai acontecer. Você vai ver a sua segurança ruindo de maneira drástica, porque você está colocando a sua segurança em coisas erradas. O povo de Deus confia no seu governante e o seu governante promete segurança para o seu povo. A nossa segurança está no fato de que nós somos governados pelo governante de Deus e ele nos mantém seguros em todo o tempo. Mas por último, o texto diz também que ele mesmo será a paz do povo de Deus. Versículo 5, parte A, fala assim: ele será a sua paz. E talvez a gente não consegue entender muito bem essa linguagem aqui do profeta, mas é muito fácil quando a gente começa a pensar, por exemplo, que a promessa aqui de paz é uma pessoa. A promessa de paz não é a ausência de guerra. A promessa de paz não é o estado de espírito. A promessa de paz não é coisas que são humanas, naturais, né? Então, alguém que fala assim, estou vivendo em paz porque o meu casamento está bom. Não é esse tipo de paz que a Bíblia promete. A Bíblia promete uma pessoa como nossa paz. Jesus é chamado de o príncipe da paz. E a paz dos crentes não é um estado de espírito, ou seja, a paz dos crentes não é quando o dinheiro está sobrando na conta, quando eles viajam de férias, quando o casamento está bom, quando a igreja está saudável. Não, a paz dos crentes é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, o pastor, o governante do povo de Deus. Bom, moral da história, já para a gente ir concluindo aí o nosso devocional de hoje, o povo de Deus se alegra na certeza de que o governo de Deus estende-se por todas as eras e abrange toda a vida do crente. Essa é a nossa segurança. O governo de Deus, ele é sobre todo o governo humano e sobre todas as eras. E o governo de Deus alcança todas as áreas da vida daqueles que estão unidos a Cristo. E qual é o desafio do Léo, ou seja, a aplicação final aí para esse devocional de hoje? A aplicação é muito simples. Cuidado, segurança e paz. Cuidado, segurança e paz. É a promessa de Deus para os crentes. Cuidado, segurança e paz. Os crentes podem ficar tranquilos, alegres, serenos, porque o governante de Deus, aquele que veio pela promessa do Senhor, ele prometeu cuidado, segurança e paz.
Então temos tudo o que precisamos, não há necessidade de nos apavorarmos ou ficarmos oprimidos, porque já recebemos do Senhor. A não ser que você não esteja unido a Cristo. Mas uma vez que você está unido a Cristo, cuidado, segurança e paz certamente alcançarão, porque você está unido ao governante de Deus, ao supremo pastor que Deus enviou para cuidar do seu povo. Tá certo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, obrigado por esta promessa tão gloriosa e por experimentarmos na prática o cuidado do Senhor pastoreando o seu povo, a segurança do Senhor que alcança a vida dos crentes e a paz dos crentes, a nossa paz, que não é um estado de espírito, mas que é de fato uma pessoa, o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque a nossa promessa e a nossa vitória, o que garante, Senhor Deus, a nossa segurança é exatamente essa verdade. Obrigado por ela. Assim oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.